Meus amigos, ó, ontem eu falei sobre uma questão e vou colocar aqui na roda para vocês, né? Já puxando meu querido Rodrigão, Matheus e Vitor. Nós temos o artilheiro do Campeonato Brasileiro, né? Nós temos o ataque, tem um artilheiro do Campeonato Brasileiro. A nossa defesa, se comparar para 2020, é defesa de seleção brasileira, né? Se a gente comparar a defesa de 2020, que tomava gol de tudo quanto é jeito, esta defesa é uma defesa interessante. A estreia do Liger me chamou a atenção, né? Jogador que tem até uma certa categoria no passe, né? Ele tem um passe bem interessante, né? Claro que ele tem que ter mais tempo de jogo para dizer assim, ó, o Bahia contratou bem, o Bahia acertou nesse zagueiro, né? Vamos aguardar um pouquinho mais do jogo dele, né? Então, se nós temos o artilheiro e uma zaga segura, onde está o ponto desse equilíbrio do esquadrão? É o meio de campo mesmo? É aonde nós temos que focar em treinamento, em buscar novos jogadores? Onde vocês acham ali que é o ponto assim, ó, que o Bahia, a partir do momento que pegar esse setor e fazer as correções necessárias, nós teremos um time capaz de brigar pelo Campeonato Brasileiro? Que eu sinto falta, o Esquadrão de Aço precisa ganhar de uma grande equipe, né? Nós vencemos o Santos no início do Campeonato Brasileiro, e depois nada mais. E o Santos não estava tão bem assim no início e tudo, a gente aproveitou e meteu 3. Mas a gente precisa ganhar de um time grande. E eu acho que ganhar de um time grande passa por esse equilíbrio, esse ajuste aí. Como é que vocês observam isso, meu querido Rodrigo? Depois Mateusão e o Vitor fecha. Boa noite, Wendel. Saudações, tricolores. Satisfação estar aqui mais uma vez. Já tinha até um tempo sem vir aqui, né? A rotina era até um pouco mais, verdade. mais frequência, né? Camisa, inclusive. Gostou, né? Retrô aqui. Tá vendo aí? Aqui é longas datas da velha Fonte Nova, né? Saudosa Fonte Nova. Mas você sabe, né, Vitor? A gente aceita oferta. Depender aí da oferta, a gente negocia. E olha. Massa. Então, diga ainda. Daqui a pouco eu vou perguntar a Vitão a inspiração dele para esse novo modelo aí. Vitão vai ganhar, viu? Vitão vai arrebentar. Vai botar a camisa número 1 do Esquadrão esse em 2022. Vamos brocar. Que Deus te ouça. E se for na linha do que ele fez, né? A camisa 3 excelente, realmente aí o favorito aí, viu? Mas eu vou voltar aqui para a Peteca aqui. Então, boa noite, Wendel. Boa noite, Matheus. Mais uma vez, obrigado pelo convite. Tamo junto, meu caro. E boa noite, Vitor, também. Já tinha um tempo sem estar dividindo tela com ele também, né? Nesse corre-corre. E é sempre uma satisfação. E quanto ao Bahia, que vem o Flamengo, velho. De repente, o Flamengo tá aí com uma oportunidade para a gente se firmar jogando em casa e vencer contra um adversário que é forte, né? Se a mística prevalecer aí, o Flamengo, quando veio aqui com um técnico novo, a gente acabou fazendo uma brincadeirinha, né? 3 gols de Giba. Então, que prevaleça. Agora, fácil não vai ser. E tô na sua linha, na forma que você analisou, Wendel. Tem um cobertor curto ali que tá difícil de cobrir. Esse cobertor tá no meio de campo, tá nessa dificuldade de encaixar essas peças. E o Bahia vive, e o próprio Dado Cavalcante vive essa contradição, né? Ele tá buscando esse equilíbrio entre intensidade e criatividade. E me parece que é esse o desafio dele. Às vezes, quando ele foca um pouco mais na criatividade do time, o time, por outro lado, se expõe um pouco mais e perde intensidade, perde proteção. E, por outro lado, se ele, de repente, tira uma das peças mais criativas do meio para frente, naturalmente o time vai perder em criatividade, ainda que ganhe intensidade. Então, me parece que o desafio dele aí, mais do que uma troca de peças, é uma troca de remodelagem aí de alguns posicionamentos, né? O time tá cansado, o próprio Tassiano, que tá aí nessa situação aí, de sai e não sai, tá bastante esgotado. Eu tenho uma tese de que ele, com o tempo, sentiu o baque, porque ele vem correndo ali, carregando aquele piano, até mesmo pro Rodriguinho, né? Que é um jogador que não tem essa intensidade toda. Então, é um futebol de muita complexidade hoje em dia, de muita competitividade. Quando você tem um jogador que não entrega a intensidade que o time precisa em campo, aí realmente alguém tem que suprir essa falta de intensidade, e o meio-campo é o gargalo aí. O gargalo a ser, enfim, de algum modo solucionado pelo Dado Cavalcante. E a gente vai estar aqui refletindo as alternativas para o nosso esquadrão, meu cara. Que beleza! Rodrigo jogando duro! Mateusão, arrebenta aí. O que você acha? É o meio mesmo, a meiuca? Nós temos um centroavante, né? Somos artilheiro do Campeonato Brasileiro, nossa zaga está funcionando, né? A meiuca ali tem que estar ligada, né? Wendel, primeiro eu vou dar boa noite ao Rodrigo, agradecer por ele ter aceitado o convite, rotina pegadíssima dele aí, esses últimos dias. O Vitor também pelo convite de última hora. Então, muito obrigado pela presença de vocês dois. E, Wendel, eu vou usar, inclusive, um tweet do Bara.
ele colocou justamente sobre essa situação, né? Ele botou: longe de mim achar que o gramado do vizinho é mais verde, ainda que circunstancialmente, ou seja, mas, para ilustrar melhor, é como se o Fortaleza tivesse vários Daniel do meio para frente, quando se trata de dinâmica, passe acelerado e intensidade. Sigamos, e o hashtag AV, né? Então vamos lá. Eu coloquei como resposta justamente fatores que eu acho que impactam diretamente nessa queda de rendimento do Bahia, né? Que é a leitura de jogo, que para mim é o principal, que às vezes falta ao dado, né? Mas isso é super normal, porque ele é um técnico que está em início, ali está em evolução. Então é super normal. Você vê o próprio Vojvoda errando e mudando o panorama no jogo. Às vezes ele erra também. Tanto é que Fortaleza teve 3 empates e 2 derrotas. Então, para um time empatar ou perder, provavelmente o técnico errou de alguma forma. Então vamos lá, leitura, a imposição física, né? Eu acho que o Bahia tem essa imposição, mas com esse calendário encavalado ali, né, de alto número de partidas, eu acho que prejudicou um pouquinho, até porque a média de idade ali dos homens de frente do Bahia, e por ter o cobertor curto, né, você não ter peças qualificadas, pesou um pouquinho, mas poderia ser equilibrado com o quê? Né? A imposição física e os jogadores determinados a cumprir o esquema do técnico à risca. E a variação tática, né? Que eu acho que, para mim, é literalmente a diferença. O Bahia não tem uma variação tática, né? O Bahia tem uma boa variação, só que do 4-3-3. O Bahia não sai dessa formação engessada. Às vezes a gente fica aqui flutuando, mas nada mais, nada menos que são variações do 4-3-3. Então você sai, tira um Rodriguinho. O Rodriguinho está mais centralizado. Mas seria um 4-3-3. Você pega o Michael Douglas, entra no lugar do Rodriguinho, 4-3-3. Você pega o Rossi, tira e bota o Oscar Ruiz, 4-3-3. Então, raramente, a não ser quando o Bahia está ganhando, que aí ele povoa o meio, né, para encaixotar ali os times, né, enche o time de volante, compra a fábrica da Ford toda e bota para rolo. Então, acho que está justamente nisso aí. Eu gostei do exemplo do Bara porque são jogadores, a gente até debateu ontem no Simbora Nordeste, Wendel, em relação ao Fortaleza. Se você pegar o elenco do Fortaleza, eu até falei no final, o único jogador que você vê assim, com um brilho e com a constância, é o goleiro Felipe Alves, que é um cara que você pode chegar a destacar. Mas de resto no time, não tem nenhuma estrela. Nenhum cara que você fala assim, ó, poxa, esse cara tá levando o Fortaleza pra frente. São todas as abelhas ali construtoras, cada um fazendo a sua parte, seu comprometimento tático, e tudo dá certo. Eu acho que a gente tem algumas peças aqui pra gente poder testar, né? É difícil falar testar, porque a gente pede, e no final das contas a gente não tem muita paciência, né? Verdade. Mas a gente tem jogadores, bons jogadores para ocupar aquela posição, né? Tem Ranieri, que já vem jogando algumas partidas boas, né? Tem Bruno Camilo também, que já jogou bem, tem jogado bem. Tem o próprio Pablo, né, que apesar de ter entrado e não ter feito muita coisa, até porque não teve tanto tempo assim, mas, assim, eu tenho uma opinião meio impopular com relação a ele, né? Eu acho que ele não é nada daquilo que a gente imagina que ele seja. Primeiro porque ele jogou diferentemente, né, do que ele vinha jogando no Sub-23, no time de transição do Bahia. Ele jogou numa posição totalmente diferente, né? Ele era o 10 praticamente do time de transição. A gente não teve nem tempo para ver ele jogar essa bola toda lá. Não acho que ele do dia para a noite vai simplesmente voltar para a posição de origem dele, onde ele nem pôde jogar aqui no Bahia e exercer o papel dele, né? Eu torço para que sim, mas eu não crio essa expectativa tão grande assim com relação a ele, porque eu sei que pode não ser correspondida, né? Se for, aí vai ser realmente muito grato, assim, porque eu não acompanhava ele no Vila Nova e pelo pouco que eu entendo e vi do que ele fez na carreira dele, não era aquela posição que ele veio para o Bahia para assumir. Então, assim, eu prefiro acreditar que o fato dele não estar jogando é porque realmente ele não está treinando bem, né? Não quero acreditar que tem algum tipo de rixa, alguma coisa desse tipo assim, porque é muita teoria da conspiração, é muito subjetivo isso. Mas, de verdade, eu começo a ficar meio preocupado, assim, porque a gente está vendo o time se desmantelar e eu tô pensando não só no agora, eu tô pensando no futuro também, né? Há algum tempo a gente não vê o time do Bahia, a gente podendo escalar do início ao fim quem é que vai entrar, sabe? Você tá com aquela sensação de, não, eu sei quem é que vai jogar. O time do Bahia eu sei quem é, pô. Escalei o time do Bahia, não, eu sei escalar. No banco também eu sei escalar ele do início ao fim. E a gente tá começando a perder um pouco disso, né? Porque já tem Tassiano que tá aí para sair. Juninho também já praticamente de malas prontas para sair.
Gilberto, provavelmente só até o final do ano, a gente não sabe o que vai ser até lá. Então, vários jogadores assim, a gente olha e começa a perder um pouco da identidade assim, né, do time. Isso me preocupa bastante, sobretudo para um time como o do Bahia, que tem que ser muito mais elenco do que individual, né? Apesar de que a gente tem só uma pedra preciosa aí, que é Gilberto, que sozinho faz chover, mas essa não é a tônica do Bahia, né? Foi sempre montar times que eram bem coesos ali, times que, pegando um pouquinho da característica de cada um, conseguia fazer um time bem competitivo. Né, e eu tenho medo de perder um pouco disso, né? Ainda que Tassiano não seja esse cara assim fenomenal, ainda que a gente tenha Rossi também, que é um cara muito esforçado, mas que não é fenomenal, mas juntando a característica de um e de outro, acaba por completar, né? Então, eu fico bem receoso, assim, de quando a gente acaba perdendo uma peça, que a gente, às vezes, no calor da emoção, diz assim, já era pra ter ido, agora vamos atrás de outro, não sei o quê, porque é difícil, né? Quando o time começa a pegar uma certa liga que a gente sabe que com um pouco mais de trabalho, né, um pouco mais de carinho ali na hora de variar e tudo mais, a gente vai conseguir algo a mais desses atletas, a gente acaba perdendo eles antes de conseguir ter um estadia maior dele no clube, né? E sobre esse lance de dado, das variações, eu acho até que ele dá uma variada, sabe? Mas eu acho que ele repete muito ao longo de todos os jogos a mesma tática, né? E aí isso acaba banalizando, né, as modificações que ele faz, né? Por um lado, se a gente gosta de escalar quem é que tá no banco, quem é titular e quem é que vai entrar, por outro lado, a gente às vezes fica cansado, né? Que a gente já fala, pô, lá vai sair não sei quem, vai entrar fulano, sabe? Ele não inova. Eu acho que, assim como a gente, o adversário também deve fazer essa mesma leitura, né? Verdade. E com relação a ele, a única coisa que me deixa bem chateado, assim, às vezes, é o fato de eu perceber que muitos jogadores, eles não se sentem muito à vontade em campo, assim. Às vezes parece que eles estão cumprindo um papel, sabe? Tem um script para aquele jogo e eles têm que seguir aquele script do início ao fim.